Tá ok, obrigado. Vamos então, hoje, aos meios de combater a obsessão. Já vimos o que é a obsessão, já nos aprofundamos nas causas da obsessão e hoje vamos abordar os meios de combater a obsessão. Para recapitularmos um pouquinho, recordamos que no processo de obsessão nós temos a interferência de um ou mais espíritos sobre uma determinada criatura, em que a finalidade é a perturbação, né? A finalidade é o prejuízo, o envolvimento para que essa pessoa possa ter um sofrimento que poderá ser físico, emocional, psicológico, por vezes total. E nós precisamos voltar numa temática, né, que é o mecanismo de instalação da obsessão. Como é que os espíritos inferiores, que os espíritos perturbadores, eles se ligam a nós? Eles têm que estabelecer conosco algum gênero de sintonia, algum gênero de ligação. E essa ligação ocorre através dos nossos pontos vulneráveis. Se você se conhecer minimamente, você vai poder identificar com uma certa clareza quais serão os pontos que serão explorados em você num processo de obsessão. Em outras palavras, se você é orgulhoso, é o orgulho que será explorado. Se você é vaidosa, é a vaidade que será explorada. Se você é uma criatura portadora de complexos desse ou daquele gênero, de inferioridade, de superioridade, é esse complexo que vai ser explorado. Então nós vimos, na semana passada, que os pontos mais comuns da nossa personalidade estão ligados à consciência de culpa e imaturidade psíquica. Consciência de culpa que pode ser consciente, que pode ser inconsciente, e a nossa imaturidade psíquica que vai caracterizar ainda o fato de não estarmos devidamente amadurecidos. Esse mecanismo assenta-se numa ideia central. É numa ideia fixa. Aquilo que vulgarmente nós chamamos de cisma. Fulano cismou com aquilo. Beltrano tem sempre aquela ideia fixa na cabeça. É aí que geralmente os espíritos que não querem a nossa paz, que desejam nos perturbar, que eles vão trabalhar em nós. A exploração de um desejo central. Se você, por exemplo, tem uma determinada ideia, às vezes negativa, né? Uma criatura muito pessimista, né? Vai ser o pessimismo que vai explorar em você. Se você é uma pessoa que tem mania de doenças, que é hipocondríaco, né? É a mania de doenças que será explorado. Se você é uma pessoa que guarda muito ressentimento, muita mágoa, é a mágoa, o ressentimento que vai ser trabalhado. De forma que, se minimamente nós nos conhecermos, vamos com alguma facilidade identificar em que pontos que nós seremos explorados em termos de um processo obsessivo. Isso, quando nós estudamos obsessão, chama-se ideia fixa ou monoideia. Há 2 semanas atrás, a Marisa nos trouxe, né, um desenho aqui que simbolizava uma pessoa com a mania de ficar morena, queimada de praia, estava ali em brasas, né? Nós achamos aquilo muito engraçado, curioso, mas nós conhecemos pessoas assim, né? Que são escravas, né, do bronzeamento, são escravos da beleza, são escravos obsessivos com o peso, com a magreza, né? E isso pode determinar um determinado gênero de obsessão. Se nós, qualquer cisma em que nos crie perturbação, pode ser aí considerado a ideia fixa ou a monoideia. Isso é um reflexo dominante da nossa personalidade. Todos nós trazemos isso. Algumas dessa vida, algumas de vidas passadas, de vidas anteriores. E qual o objetivo para isso? Porque quem aqui se encontra, que pode dizer assim, não, nesse momento eu estou passando por uma fase nítida, que eu estou passando por um processo obsessivo, automaticamente vai se identificar. Mas também tem aqueles que dizem assim, bem, eu agora não estou passando por um processo desse, mas eu já passei. E quem já passou nunca mais esquece. Quem passou mesmo,
Quem ficou aqui, né, bem perturbado, bem atormentado diante de um processo obsessivo, tenha certeza de que nunca mais vai se esquecer na vida. Pelo menos a lição fica. Lição dolorosa, mas que nós guardamos. Se você ainda traz consciência de culpa, para a gente falar de meios de combater, a gente tem que trabalhar isso um pouquinho antes. Se você traz consciência de culpa, procure lidar com a culpa de uma outra maneira. Há pessoas que dizem assim, porque eu sou um desgraçado, porque eu sou um infeliz, porque eu já fui uma pessoa violenta, eu maltratei meus filhos, eu maltratei minha mãe e tudo. Está maltratando ainda? Não, eu agora sou muito diferente. Ótimo, já começou a melhorar. Já começou a melhorar. Se você é uma pessoa que já se comprometeu numa ou noutra área, né, do álcool, da violência, como citei há pouco, numa outra situação em que você possa ter se comprometido, algo que você fez, que você hoje traz remorso, eu não deveria ter feito, naquela altura eu era muito jovem, fiquei grávida, fiz um aborto ou 2, ou seja lá quanto for. A grande questão que a proposta da doutrina espírita nos traz não é o que a gente fez, é o que a gente está fazendo. Porque a gente já pode ter feito muita coisa que hoje já reconhece que não vai repetir. Então, culpa só tem uma finalidade: nos reabilitar. Quando a mulher que estava em erro foi trazida à presença de Jesus, ele perguntou: cadê aqueles que te condenavam? Foram-se, Senhor. Né? E ele poderia dizer para ela: pode ir embora. Mas aí ele lhe deu uma senha espiritual, dizendo: vai e não peques mais. A partir daquele momento, Jesus a compromete com a renovação. Então, consciência de culpa, complexo, há pessoas com complexo de inferioridade, nós falamos aqui, com complexo de inferioridade, né? Há necessidade disso também ser trabalhado. E a nossa imaturidade psíquica, se nós nos enquadramos nessas características, vamos começar a melhorar. Se você é uma pessoa insegura e egocêntrica, o que é egocêntrico? É uma pessoa que só pensa nela. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois eu. Tem 4 pessoas para comer, 4 pataniscas. Assim, eu vou ficar com 2, tá? Vocês se viram aí com a outra. Não é assim? É claro que isso só acontece com os outros, com a gente não, porque agora a gente já está mais esclarecido. Pessoas instáveis nas decisões. Hoje querem uma coisa, amanhã decidem outra. Saturam-se facilmente de tarefas sérias. Transferem objetivos ideais que até pouco tempo eram a razão de sua vida. Descobri, eu quero isso, vou fazer aquilo. Daqui a pouco já desistiu, daqui a pouco já desanima. Quantos que vocês conhecem, né, que tem esse ímpeto, né? Ah, não, eu decidi que eu vou fazer ginástica, né? Aí você compra o material, você vai, você se inscreve, você marca o ginásio, escolhe o dia, marca a hora, vai falar com o professor e tudo mais. Assim, hoje está chovendo, não vou não. Pronto, e amanhã? Não, amanhã não. Agora está muito calor. Imagina eu fazer exercício debaixo de tanto calor. Não dá, não. E a gente vai adiando, por exemplo, né? São pessoas imediatistas, incapazes de doar sem receber. Né? A pessoa diz assim: você podia fazer, o que eu vou ganhar com isso? Mas você podia, o que eu vou receber em troca? Quantas pessoas que nós conhecemos que elas nos dizem: eu só faço alguma coisa se eu tiver alguma vantagem, né? Facilmente agressivas, frustradas ou revoltadas quando os seus desejos não são satisfeitos. Olha, né? Às vezes a gente tem que ter um pouco de tolerância. E resume aqui: espíritos jovens na responsabilidade. Conhecido isso, se nós nos enquadramos nessas duas temáticas, consciência de culpa e maturidade psíquica, nós temos que fazer alguma coisa já para melhorar. Autoconhecimento, renovação, reforma íntima. Eu sou assim, tudo que você falou está aqui. Então, vamos começar a trabalhar ponto por ponto. Não queiramos sair desse panorama em uma semana, 15 dias. Isso é um trabalho,
vou animar vocês assim bastante agora. Isso é um trabalho para uma vida inteira. Porque nós somos espíritos imortais. Muitas dessas características nós já repetimos e somos reincidentes de várias reencarnações anteriores. Espíritos jovens na responsabilidade. Então nós precisamos treinar o quê? Treinar as conquistas de qualidade que nós ainda não somos portadores. E isso vai resumir o tratamento espiritual para a obsessão. Então, primeiro ponto. Eu quero me libertar da oração. O que eu vou fazer? O que eu tenho? Tenho que me libertar da obsessão. Obrigado, Isabel. O que eu tenho que fazer se eu quero me libertar da obsessão? Primeira coisa, você tem que rezar. Orar. Veja bem que a palavra ali está forte. Hábito. Muitos vão dizer assim, como é que eu posso ter o hábito se eu nem sei rezar? Eu nem sei orar. Mas a priori, todos conhecemos, quanto mais não seja o Pai Nosso, que é uma oração altamente completa. A oração tem que nascer do coração. Tem que ser uma oração honesta. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Eu noto que eu sou uma pessoa que tem problema com álcool. Eu não devo beber. Eu devo procurar ultrapassar essa minha dificuldade. Quando eu me sinto mais triste, é quando eu bebo mais. Depois de beber, aí eu me torno mais agressivo. Aí eu crio problema em casa, eu crio problema no trabalho. Eu tenho essa consciência. Ajuda-me, Senhor. O hábito da oração. Nós sempre aconselhamos livros pequeninos. Vida Feliz, Minutos de Sabedoria, episódios diários. Nós sempre aconselhamos obras pequenas. Sabem por que os espíritos mandam mensagens pequenas? Curtinhas? Eles mandam mensagens pequenas porque eles sabem que a gente não tem tempo. A gente tem que sair correndo para a vida material. Leia uma frase e repita aquela frase. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é amor. Deus é amor. Você fixe e repita. Já é um gênero de oração. Criar o hábito da prece. Muitos aqui aprenderam a rezar através dos seus pais. Da mãe, do pai, um grande número do avô e da avó. Porque o pai e a mãe estavam ocupados, quem adormecia, quem fazia companhia, era o vovô, era a vovó. E ensinava a juntar as mãozinhas, uma oração pequenina, uma oração mais simples. Nós temos que orar. Quem quer se libertar da obsessão tem que orar. Porque o pensamento negativo alimentado, ele é ocasionado e alimentado pelo espírito obsessor. Para que nós possamos nos libertar daquela ideia, nós precisamos nos sintonizar com o nosso anjo de guarda. Está sempre disponível. Nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, está sempre disponível. Alguns vão dizer assim, eu não sei quem é o meu. Não sei se é homem, não sei se é mulher, não faz diferença nenhuma. Não sei se vai me ouvir. Eu não sei, eu não tenho força. Muitos dizem, eu não tenho força para rezar. Né? Adquira força para rezar. Eu começo a rezar deitado, que é mais fácil, que eu já fico acomodado, quando dormir já estou deitado. E durmo, antes de fazer oração. Reze sentado. Mas eu começo a rezar sentado e durmo sentado. Reze em pé. Porque se cair, vai ter que levantar. Reza. Faça esse esforço em seu benefício. Ligue-se com o seu benfeitor espiritual. Muitos chegam aqui à porta do centro espírita e dizem assim, eu queria que vocês me ajudassem, rezem por mim, peça por mim, vocês têm mais força do que eu. Mas você sabe que o maior interessado, no caso sendo você,
tem uma grande capacidade de poder evocar os espíritos amigos. Aí somos nós rezando, os nossos benfeitores espirituais, os amigos espirituais do centro, você, seu anjo de guarda, seus familiares queridos que estão interessados no seu equilíbrio. Ah, mas eu nem lembrei de pedir. Mas aqueles nossos familiares queridos que estão lúcidos no mundo espiritual, muitas das vezes são eles que nos estão a picar, para ver se a gente desperta, para ver se a gente acorda. Então, nós devemos orar. Leia uma página. Ao invés de você começar o dia assim, ai meu Deus, que seca, mais um dia, tenho que trabalhar, ai eu sou tão infeliz. Abra o livro, leia a mensagem do livro em voz normal, conforme a nossa companheira Fátima leu aqui à frente. Sabe por quê? Porque determinados espíritos que andam conosco, eles estão mais sensíveis a ouvir a voz humana do que a voz dos espíritos de uma certa elevação espiritual. Então, quando nós estamos lendo para a gente, eles que estão à nossa volta também vão ouvindo e também vão se esclarecendo. Ah, eu não sabia disso, pois fique a saber. Você pode ler silenciosamente, mas você pode ler também em voz normal. Não precisa gritar. Gritar, fazer escândalo, acordar os vizinhos. Não há necessidade disso. Bom senso. Mas leia em voz natural. Se o familiar que está do seu lado, a esposa, o esposo, a filha, o pai, quiser participar, pronto. Faça uma oração. No enquanto, quantas vezes por dia? De preferência quando seu dia começar. E à noite, quando seu dia se encerrar. De preferência. Já vieram me perguntar aqui no Centro Espírita. Eu posso rezar à noite? Eu falei, mas qual é o problema de rezar à noite? Ah, porque de noite está escuro. E os espíritos que andam na sombra podem andar por aí. Estão precisando de oração. Faça caridade e reze por eles também. Né? Podemos rezar debaixo do sol do meio-dia, em plena claridade, na escuridão, na penumbra, no quarto, na sala. Oremos. Ore no campo. Ah, eu tenho lá uma horta, tenho lá alface, tenho lá tomate, tenho lá cenoura. Eu tenho as minhas plantinhas que eu gosto de regar, eu gosto de tirar as ervas. Reza aí. Mas eu vou dizer o quê? Diga assim, ó Deus, que criou tanta beleza, que tem aqui uma expressão de vida, que tem assim essa planta que eu adoro tanto, tão perfumada, que traz esses alimentos que eu retiro da horta, que eu faço uma salada natural, tão saudável. Ó Deus, ó Pai, quanta perfeição. Quando você estiver varrendo a casa, Senhor, muito obrigado pelo teto, por aqueles que aqui vivem comigo, pela harmonia que a gente pode aqui desfrutar, quanta alegria. Ah, mas eu gosto de rezar de joelho. Reza de joelho. Eu gosto de rezar ajoelhado. Reza ajoelhado. Mas reza. Eu posso rezar quando vou à praia? Pode. Quando vou ao monte? Pode. Ah, eu gosto de rezar em plena natureza. Ali eu estou numa harmonia, sinto a vibração das flores, das árvores. Ótimo. Mas ora, alguns espíritos que andam conosco, alguns espíritos obsessores, quando nós rezamos, nós mudamos a nossa faixa. E a sensação de mal-estar que eles nos transmitem melhora, muda. E o que eles fazem? Eles se afastam, porque a nossa vibração é outra. Ah, eu não sabia disso, mas é. A nossa faixa vibratória muda. E aí eles se afastam. Por quê? Porque como eles ainda estão no sentimento da revolta, da ideia fixa, da negatividade, do ressentimento, eles se afastam.
Podem voltar depois? Podem. Em geral, eles são teimosos, são marretas. De vez em quando eles falam assim, deixa eu voltar lá para ver se ela agora abre a guarda, deixa eu ver. Eles voltam. E a gente que estuda o Espiritismo já fica contando com a volta deles, fraternalmente, sabendo que isso já faz parte do próprio processo. Então, primeira coisa para o tratamento espiritual da obsessão, o hábito da oração. Se você começar a rezar, um dia virá hábito. Se você disser assim, eu tenho um certo hábito. Eu não consigo sair de casa sem fazer isso, sem fazer aquilo, sem certificar de ver as janelas, as portas. O dia que eu saio e lembro que esqueci, tem que voltar para casa. É um hábito, não é? A oração também. O dia que você estiver preparado para sair, fala assim, meu Deus, eu não tive um bocadinho, eu não li uma página, eu não orei. Aí você volta para fazer. O hábito é espontâneo, é natural. Mas não fica por aqui. A leitura edificante. Eu falei da página. Às vezes, quando a gente está perturbado espiritualmente, a gente não consegue ler muito, né? A gente dorme em cima do livro. Tem gente que diz que lê e boceja, lacrimeja, né? Por quê? Libertação de fluidos negativos. Que na medida em que nós estamos lendo, nós vamos exteriorizando aquilo. Insista. Eu geralmente paro porque eu me sinto mal. Claro, mas se você insistir, vai se sentir bem. Insista. Nós começamos pela leitura edificante. Uma leitura nobre. Algo de bom. Um livro de pensamentos, uma leitura espírita, uma leitura evangélica, do Evangelho segundo o Espiritismo. Abra ao acaso, veja qual é a mensagem que lhe cai. E diante dessa mensagem que lhe caiu, você passe o dia meditando o que aquela mensagem tem a ver com a sua vida. No que ela se enquadra, no que ela se aplica. Depois de algum tempo, quando nós já desenvolvemos o hábito da leitura, nós vamos nos afeiçoarmos ao estudo. Qual é a diferença? Eu, quando estou lendo, não estou estudando também? Também. Porém, quando você estuda em grupo, você tem a oportunidade de partilhar um ponto que esse não compreendeu, aquele explica. Companheiros mais experientes ajudam companheiros menos experientes, e através do conhecimento espiritual, nós vamos saber o que é que devemos e o que é que não devemos fazer. Então é muito importante a leitura. Alguns espíritos dizem que eles se afastam na hora que a gente está lendo uma leitura edificante, uma leitura nobre. Porque na medida em que nós lemos, na medida em que nós nos mergulhamos naquela leitura, a nossa tela mental muda. As imagens, às vezes, que a gente tem ali, começa a ler há 2000 anos, na época de Jesus, o Império Romano, as pessoas que ouviam falar da chegada de Jesus, nós entramos numa outra psicosfera. Vamos ler Paulo e Estevão, começamos a entrar nas dificuldades do apóstolo dos gentios, como é que ele vivenciou, o que ele fez, as lutas pelas quais passou. Então, esse quadro mental, muitas das vezes, faz com que alguns espíritos perturbadores, algumas entidades infelizes, possam se afastar nessa hora. E outras, às vezes, se interessam por aquilo que a gente está lendo. E ficam muito curiosos também em aprender. Então, depois do hábito da oração, leitura e estudo. Com o estudo, com o tempo, nós vamos percebendo que temos muito a aprender. Fizeram um estudo por volta do ano 2000, uma revista de grande circulação do Brasil, para poder avaliar quantos anos, em média, o espírita estudava. Em média. Bem? Depois de
Começar o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, estudo sistematizado da doutrina. Em média dava só 15 anos para começar. Havia quem tinha mais anos. Tá? Nós podemos dizer que na doutrina nós estudamos sempre. Nós estudamos continuadamente. Aprendendo, vendo aonde podemos corrigir, vendo aonde podemos nos melhorar e nos aprimorar. Primeiro passo, o hábito da oração. O segundo, a leitura, o estudo. Terceiro, a fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Fluidoterapia é terapia, tratamento através dos fluidos. Energia. É o passe espírita e a água fluidificada. No passe, que é um tratamento de magnetismo misto, né? Os médiuns passistas, envolvidos pelos benfeitores espirituais, nos fazem a imposição de mãos, em que são retirados, são afastados, muito daqueles fluidos alimentados e criados pelo nosso pensamento negativo. A criatura com pensamento negativo, ela impregna na sua psicosfera, na sua aura, aquelas vibrações. E o passe retira esses fluidos negativos e permite com que nós possamos nos alimentar com fluidos renovadores. É claro que não basta apenas você receber passe. Um ou uma centena. É importante que você receba passe, mas que faça também o trabalho de dentro para fora. Qual é o trabalho de dentro para fora? Autoconhecimento e renovação moral, renovação espiritual. A água é apenas um veículo. O que os espíritos ali depositam, ali aplicam, é o que vai nos beneficiar. A água não atua no corpo físico. A água magnetizada, ou a água fluidificada, ou a água energizada pelos espíritos, ela carrega fluidos que vão atuar no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, alterando ali a vibração das moléculas. E por ressonância, isso vai nos trazer melhoras a nível do corpo físico. Há trabalhos científicos mostrando, né, como é que a água se comporta depois de receber uma determinada vibração. E isso os espíritas já fazem há mais de um século, né, utilizando como recurso terapêutico. O passe, vale a pena sempre ressaltar isso, o passe, ele depende de caso para caso. Há pessoas que chegam aqui no centro espírita, primeira vez, tomam um passe, sentem-se logo bem. Notam logo uma diferença substancial. Outros vão notar uma melhoria gradual, mais demorada, mais arrastada. Por quê? Porque depende de caso para caso. Há pessoas que estão, às vezes, passando por uma fase em que os fluidos que elas sentem é de uma debilidade orgânica. Estão doentes fisicamente, estão doentes emocionalmente. Há outros que, além desse processo orgânico, emocional, trazem também um processo espiritual obsessivo. E os benfeitores, os guias, também aplicam passe nos espíritos sofredores que andam conosco. Eles também recebem passe. As pessoas ficam surpresas. Ah, mas vocês fazem a caridade com eles, estão nos causando tão mal. E vocês ajudam? Claro. Temos que ajudar aos encarnados e temos que ajudar também aos desencarnados. O momento do passe não tem qualquer necessidade de estarmos ali tensos, preocupados e ansiosos. Sentamos normalmente, como habitualmente nos sentamos. E o médium passista aproxima-se, impõe as mãos no alto da nossa cabeça. Primeiro faz passes longitudinais, de cima para baixo, retirando aquela carga fluídica que nós trazemos, mais densa do dia a dia, preocupações do trabalho, aborrecimento aqui, ali. Depois, vai fazendo a imposição das mãos,
concentrando nos centros de força, no alto da cabeça, no frontal, no laríngeo e assim por diante. Muitas das vezes o médium passista sente aonde que a criatura traz uma debilidade maior. Por vezes, isso é derivado do processo obsessivo. Em geral, há 2 chakras muito afetados em processos obsessivos. Muito. Que é o gástrico. Por acaso a página de abertura falava da alimentação. Da glutonaria. Ser glutão é comer desnecessariamente em demasia. Comer ao ponto de adquirir doenças que depois vai nos dar mais trabalho para tratar. E o outro é o centro de força genésico, localizado na região da bexiga. São onde, por vezes, nós concentramos mais fluidos espirituais negativos, deletérios. Então, esse é o terceiro ponto, hábito da oração. Nós falamos na leitura, o segundo. O terceiro, a fluidoterapia. Não esquecer que na fluidoterapia o nosso anjo de guarda aproxima-se de nós. Não é só o anjo de guarda ou os mentores espirituais do centro espírita, não. O nosso anjo de guarda se aproxima muitas das vezes para nos envolver, para nos dar uma intuição, uma boa ideia. E vamos ao outro, que é assistência médica. Obsessão espiritual, problema espiritual, leva-nos por vezes a adoecermos. Leva-nos por vezes a ficarmos doentes mesmo. E isso pode nos afetar a saúde de uma forma geral, pode nos afetar a saúde do ponto de vista psicológico e pode nos afetar a saúde do ponto de vista psiquiátrico. Alguns dirão assim, é o meu caso. Eu já andava ruim da cabeça já há tanto tempo, ou que tinha isso, ou que tinha aquilo, e só obtive melhoras depois que recorri ao tratamento espiritual. Mas nós precisamos também do tratamento médico. Alguns espíritas e não espíritas só querem tratamento espiritual. Passe, água fluidificada, oração, leitura, e vamos dispensar a medicina da terra. Não dispense. Em processos assim, é necessário assistência médica. Nós sempre orientamos na casa espírita, o tratamento que você está fazendo, mantenha. Se o profissional de saúde te aconselhou, é porque você precisa. Tome a medicação conforme lhe foi orientado. Mas eu queria saber, os bons espíritos não interferem nisso. Já interferiram em situações de carência, se vocês fizerem uma leitura da história do espiritismo, em regiões, em locais, aonde não havia recurso médico, os espíritos, por uma questão de misericórdia, de caridade, eles vinham e faziam. Há certa feita, um caso que o Divaldo conta, de que, que o Chico conta, que uma senhora muito necessitada e muito doente, estava com processo de pulmão, uma coisa grave. E ela não sabia, nem tinha dinheiro para a receita, nem sabia como é que tomava o remédio. E o doutor Bezerra de Menezes, um espírito venerável, explicou para o Chico, como ela não tem recurso de se tratar na medicina da terra, nós vamos lhe assistir espiritualmente para que ela se cure. Então, recomendou que ela partisse a receita aos bocadinhos e fosse tomando, cada pedacinho da receita, enquanto recebia lá o tratamento espiritual. Pelo tratamento espiritual que ela recebeu, ela se curou. Ficou recuperada. Era um problema grave. Mas isso numa altura, num momento, em que não havia recursos da medicina naquela região, naquele contexto. Há casos e casos e casos que sabemos disso. É diferente. Hoje o avanço da medicina permite-nos ter recursos incansáveis e nós não podemos dispensar. A pessoa às vezes tem
que ter essa devida humildade para receber que a obsessão, ela nos leva a adoecer. Se você tem um problema de saúde, uma cardiopatia, um problema de uma doença, de uma diabetes, um problema de uma situação gástrica, não é só a obsessão que vai lhe levar a esses problemas. Porém, a obsessão pode lhe agravar esses problemas. De ordem que, por vezes, os tratamentos mais bem indicados, por vezes, não funcionam mediante a interferência da obsessão espiritual. Daí nós sempre aconselharmos na casa espírita, é norma aqui na instituição, tratamento espiritual sim, mas siga as orientações da medicina da terra. E às vezes, os próprios espíritos amigos aconselham e orientam. Vá ao médico, procure ajuda. E nós temos que recorrer. Nós falamos há pouco de complexos. Que o complexo, às vezes, um complexo de inferioridade, um complexo disso, daquilo, pode levar a uma obsessão? Pode. Uma pessoa que tenha complexo de inferioridade, que tudo dos outros é melhor, que todas as pessoas são melhores do que ela, porque se alguém olhou para ela, está se desfazendo, está lhe desfazendo, é tomado como uma ofensa. Uma pessoa com complexo de inferioridade precisa de ajuda psicológica. Isso tem tratamento, gente. Com complexo de inferioridade tem tratamento. É melhor do que você ficar mal-humorado, irritado, tratando todo mundo mal, porque acha que estão te humilhando. Uma pessoa que tenha complexo de superioridade também tem tratamento. Só ela é que é boa, só ela é que faz bem, só ela que serve, só ela que sabe. Também tem tratamento. A psicologia hoje já se desenvolveu a esse ponto. Então nós não podemos ter essa postura um tanto quanto rebelde de querermos resolver tudo através da ajuda e da intervenção dos espíritos amigos. Tratamento espiritual da obsessão, assistência mediúnica. Se nós ajudamos você através da oração, a oração que nós aconselhamos que você faça individualmente em casa, a oração que você faz aqui no centro conosco, se nós ajudamos você aconselhando através da leitura, que você leia, aconselhando essa obra ou aquela, se nós temos na Terra os recursos da medicina para poder lhe auxiliar, é importante que a gente vá auxiliar agora esse espírito, ou esse grupo de espíritos. Esse espírito é um espírito infeliz no momento que persegue. É alguém profundamente doente. Como é que nós vamos atendê-lo? Nós temos que ouvi-lo, porque ele tem muito a dizer. Às vezes, nós tratamos de causas através dos hábitos negativos que trazemos. Às vezes é um espírito que se liga a nós por causa de um determinado hábito que temos de frequentar o cassino com regularidade ou utilizarmos alcoólicos. E aquele espírito, ele se manifesta. Ele quer jogar, ele quer apostar. Olha, agora eu não posso falar com você, eu estou aqui na máquina, eu tenho que apostar mais. Ele nem consegue perceber que já desencarnou, que está utilizando o corpo de um médium e que está se manifestando. Então nós precisamos conversar com ele, despertá-lo. Ou às vezes o espírito que diz assim, minha garganta está seca, eu preciso de mais uma dose, já não bebo há tanto tempo, ajudem-me. E a nossa ajuda não será lhe oferecer alcoólico, a nossa ajuda vai fazê-lo perceber que ele já não precisa de álcool, ele já está no mundo espiritual. Até a notícia, o espírito que às vezes aparece, porque ele está confuso, porque ele está vendo o caixão, ele está no funeral, não percebeu que o funeral é dele? Ele está recordando o funeral dele? E nós não chegamos sem qualquer ato e dizemos assim, você já morreu. Ah, você está no funeral. Já viu que coisa curiosa, né? Todos nós um dia vamos a um funeral. Às vezes ficamos pensando no nosso. Ai, não me fale nisso, eu não gosto dessas conversas. Ai, vamos mudar de assunto. E a gente vai conversando com ele até fazê-lo perceber
que ele já partiu, que ele já desencarnou, e ainda traz no psiquismo a perturbação do funeral que levou. Espírito que às vezes dizendo, brigando, esse marco dessa terra é meu, esse terreno é meu, sai daí, ninguém mexe nisso. Tem tantas medidas para cá, tantas medidas para lá, porque esse vai ficar para o meu filho, esse vai ficar para a minha filha. Esses tormentos de partilha, que nós às vezes achamos que não afetam os espíritos e os perturbam imensamente, eles muitas das vezes é na assistência mediúnica que eles aparecem. É meu! Deixem-me! Eu é que quero distribuir. O tempo de fazer o testamento e de dividir, de dar o que tivesse que dar para quem queria dar, passou. Quanta gente que está aguardando. Não, deixa eu... Daqui a pouco eu trato disso. Não, estou nova ainda, 98 anos. Que isso, estou uma menina. Ainda tenho tempo para tratar dessas coisas. Quem quer tratar, trate. Não leve para o além essas questões que são perturbadoras. Porque muitas das vezes esses espíritos vão obsediar a própria família. A própria família. Recordo-me certa feita, caso passado, numa região aqui próxima, em que vamos resolver essa questão, você poderia conversar com o seu irmão, eu não falo com ele, mas o seu irmão aceita falar com você, não, nem pensar. E aquele coração de mãe, como muitos que tem por aí, já não sabia mais o que fazer. E contava a ela que um dia ela falou assim, agora tem que ser. Porque eu tenho coisas pendentes, eu tenho coisas para resolver. Chamou no escritório da casa da família, fechou a porta, trouxe os 2 filhos, falou, nós temos que nos entender, porque alguém aqui vai ter que ceder ou vai ter que compensar. E o quadro do pai estava assim pintado, aquele quadro bonito na parede. Né? E os filhos discutindo, porque eu não cedo, porque isso é meu, porque é isso, é aquilo, é aquela confusão. Daqui a pouco, o quadro descoloca da parede fora e vai se estilhaçar em cima da mesa. Aí eles, ai meu Deus, Jesus, vamos ao centro espírita. Nossa Senhora, papai voltou. Ai meu Deus. Aí ele apareceu lá no centro. A esposa frequentava a casa espírita. Falou assim, mulher, eu tive que fazer alguma coisa com aqueles 2. Entenderam ou não entenderam? Entenderam. Ficaram que nem 2 anjos. Porque ficaram com medo do espírito do pai que voltou. Mas há pessoas que só entendem essa linguagem. Com muita educação, com muito esclarecimento. Então há espíritos, há manifestações dos espíritos que são mais brandas e suaves. E há outras que são mais ostensivas, por vezes violentas, porque essa é a linguagem que muita gente na Terra só é capaz de entender. O médium que vai se preparar para esse trabalho, uma vez que tem aqui inúmeros médiums, ele vai ter que se educar. Porque nesse tratamento da obsessão, se você vai atender alguém doente, você não pode estar doente. Ou pelo menos não deve. Você tem que estar minimamente harmonizado. Porque o espírito, quando se aproxima do médium, o médium sente como o espírito chega. Aquele que chega revoltado, ameaçando, brigando, querendo bater, o médium sente isso. Uma revolta, tem vontade de agredir, tem vontade de dizer palavrão. Mas ele não vai falar palavrão, porque a reunião mediúnica é um momento sério, aonde estão nobres espíritos. Então ele vai educar o espírito que se manifesta. Ele vai ter que fazer uma tradução das coisas que o espírito diz. Se é uma pessoa que tem a língua solta, ou que no seu dia a dia tem hábito dessas manifestações, vai ser difícil controlar o espírito, porque ele tem dificuldade de controlar a si mesmo. Processo de autoeducação dos senhores e das senhoras médiuns. Então, nesse trabalho de assistência mediúnica, nós precisamos atender esses espíritos.
entidades que contam dramas do passado. Tirou-me a paz, roubou-me, me afastou dos meus filhos, me condenou, perdi a visão, fiquei cego por causa dele, mandou-me prender. A revolta desses espíritos, nós temos também que atender, que aplacar, que ouvi-los com carinho, com ternura, energia, mas também com mansuetude e paz. Meu irmão, minha irmã, nós compreendemos o seu drama. Ela reencarnou, renasceu, esqueceu o passado. Você continua com tudo vivo, com tudo de uma forma atual, intensa. Então esse trabalho é um trabalho muito sério, seríssimo, das casas espíritas, de todo centro espírita que se propõe a atender os espíritos necessitados, os seus companheiros, os colegas, os confrades espíritas da casa não devem alimentar melindres, dissabores, desentendimentos, porque precisam estar unidos, harmonizados, para esse trabalho de uma incrível fulgurância. Atender esses espíritos doentes é uma tarefa que podemos dizer que nos dá grande alegria, porque eles saem melhores, eles saem mais pacificados, às vezes adormecidos, às vezes vem uma mãe, vem um pai, vem um filho recebê-los, desencarnado também. Tratamento espiritual da obsessão, trabalhe no bem. Amigo, amiga, faça caridade. Eu não faço mal a ninguém, esqueça isso. Faça o bem a todos que puder. Mas eu não faço mal a ninguém, faço o bem. O bem é teu advogado em qualquer lugar. Faça o bem. Mas olha, tenha paciência. Eu não me sinto assim com grande vontade de ajudar os outros, de amparar esse, aquele. Tenha paciência, né? Eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Eu não sou Chico Xavier. Faça o bem. Todas as vezes que nós fazemos o bem, os nossos espíritos obsessores desafetos, eles passam a nos respeitar mais, porque veem que nós já estamos dando alguns passos no sentido de nos melhorarmos. Ah, então avaro que ela era, não me dava nem um prato de sopa. Aquela mulher queria tudo para ela. E hoje está fazendo a caridade. Acreditar, eu não acredito muito nela, não. Mas olha, eu vou continuar espreitando. E esses espíritos, por vezes, nos dão uma trégua. Eles não nos perdoam. Eles nos dão uma trégua. Alguns dizem, eu não sou capaz de perdoar. Não sou capaz de esquecer. Eu ainda trago de uma forma muito viva o mal, o prejuízo que me causou. Mas faça a caridade. Faça a caridade. Da forma e da maneira que você puder e quiser. Faça o bem. Mas eu não faço mal a ninguém. Não é suficiente. Não fazer o bem quando se pode, segundo o Espiritismo, já é um mal. Se você pode fazer o bem e não faz, já está fazendo mal. Ah, mas eu não tinha consciência disso. Agora tem. Ah, mas eu não sabia. Agora sabe. Ah, mas eu não estava esclarecido. Agora já está. Trabalhe no bem. Mesmo porque no trabalho do bem, no trabalho da caridade, nós vamos amealhar e recolher muitos amigos espirituais, muitos benfeitores espirituais, uma quantidade imensa de entidades que vão se consorciar conosco naquele trabalho. A companheira, por exemplo, gosta de participar de uma atividade que em determinada escala à noite
ali na cidade de Aveiro, vai distribuir comida, um lanche para os sem-abrigo, para os toxicodependentes, para aqueles que estão afastados da sua família. Aí ela vai fazer a caridade. E o anjo de guarda dela acompanha. E quando ela distribui aqueles alimentos e uma palavra amiga e conversa com eles, o anjo de guarda dessas criaturas também se consorcia no bem. Mas ela não vai sozinha, ela vai com 5, 6 pessoas. E um grupo de espíritos passa a ampará-los naquela caravana do amor que vai mitigar o sofrimento. O bem não tem rótulo religioso. É o bem. Faça caridade. Faça caridade. Conforme a companheira que alguns anos atrás me dizia, eu estou tão preocupada. Mas por quê? O senhor imagina que eu não tive esse conhecimento durante a vida. E eu procuro alguma coisa para fazer. Porque eu cheguei à conclusão que eu cheguei aos 60 anos de idade. Não sei mais quanto tempo terei. Mas cheguei aos 60 anos de idade. E eu descobri que eu nunca fiz nada de graça para ninguém. Todas as vezes que fiz, ou tinham que me pagar, ou eu iria receber alguma coisa em troca. E agora, diante do conhecimento espiritual, eu percebo que mais cedo ou mais tarde eu desencarnarei e chegarei ao mundo espiritual miserável de boas ações, ou de algo que pudesse fazer desinteressadamente por alguém. Ajuda-me. Deixe-me fazer alguma coisa pelo próximo. Trabalhe no bem. E, amigos, para encerrar, que foi o início da nossa conversa na noite de hoje, a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a sua modificação. Mude. A obsessão que está chegando na sua vida, ou que chegou um dia, ou que está aí a correr, a obsessão é um instrumento da providência divina para que você se transforme numa criatura melhor. Não é melhor que o vizinho. Não é melhor que o outro. Que você se transforme numa criatura melhor do que você. Ah, mas eu não preciso mudar nada. É um nível de consciência. Ainda não amadureceu. Ah, tem umas coisinhas que eu preciso realmente ser melhor. Já começou. Até o momento que a nossa consciência se alarga e percebe o quanto que nós ainda temos por fazer. Nós sempre teremos esse dilema, que aqui as figuras simbolicamente representam. Nós teremos os obsessores a nos testarem, a ver o nosso capacete de resistência, de ideias perturbadoras, tentando nos dissuadir de boas obras, de atitudes no bem, no amor, na caridade. E teremos também os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, dizendo assim, mão na enxada. Vamos trabalhar, porque você ocupado, você não tem tempo de ideias negativas. Às vezes nós culpabilizamos uma série de coisas. Ah, eu sou assim, eu sou obsediado por isso, por aquilo. Deixe de ser obsediado. Eu gostaria de encerrar recordando uma senhora que certa feita apareceu no centro espírita e ela não veio sozinha. Ela chegou no estado em que ela foi trazida, porque ela já não tinha condição sequer de caminhar. Já tinha ido, consultado todos os profissionais ligados à especialidade daquela doença, foi estudada nos respeitáveis hospitais da região, e até certo ponto, um profissional disse assim, o que tínhamos para fazer por si, já fizemos. Se aumentarmos a dose dos medicamentos, poderemos correr o risco de lhe fazer mais mal do que bem. Vamos deixar nessa dose, não podemos fazer mais nada. Mas a senhora lá pense, a senhora e o senhor, porque ela ficou doente
e ele ficou muito desconsolado porque a mulher não podia lhe fazer a comida. Ele não sabia cozinhar. Ainda não tinha adquirido essa arte da culinária, né? E isso para ele era um problema, porque a barriga estava se ressentindo. A mulher doente, quem é que cozinhava? Então, quando os profissionais disseram isso, ele falou assim, eu tenho que dar um jeito na mulher. Para o médico eu já levei, a farmácia já fui. Aí ele, olha que tem aí, deixa eu procurar, pelo sim, pelo não, vamos buscar a casa espírita. Vieram, era uma problemática, ela mal caminhava, e veio uma vez, uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, meio ano. Ao fim de 8 meses, ela estava reabilitada. Já andava, já vinha e tudo. E conforme a orientação da casa espírita, porque nós não estabelecemos dependência com ninguém. Tá bem, tá ok, tá curado? Vai com Deus. Então eu queria agradecer a vocês. Agradeça a Jesus. Nós somos apenas instrumentos. Mas foram vocês? Somos só instrumentos. Agradeça a Deus. Agradeça a Jesus. Nós fomos só instrumentos. Passaram-se muitos anos. E nós reencontramos com essa pessoa. Curiosamente, ela estava mais jovem. O cabelo arranjado, que as senhoras ficam demais, né? Preparam. Os senhores que aqui estão, marido, namorado, elogie sempre. Fique atento, dê uma palavra, um olhar diferente. E ela estava ótima. Muito bem. Encontramos, estava ela e o esposo. E nós chegamos a ficar, que éramos companheiros, curiosos. Será que ela fez algum outro tratamento além do espiritual? Né? Falou, olha a senhora, como é que está desde aquela altura que teve conosco lá na casa espírita? Ela falou, como o senhor pode ver, eu estou ótima. Eu e o meu marido. E não precisou de mais tratamento nenhum. Os tratamentos que precisei foi para que os médicos fossem me reduzindo os remédios. E a senhora não voltou a ficar com problemas espirituais conforme tinha? Ora, por favor, chegando àquele ponto que eu cheguei, o senhor acha que depois de tudo que eu passei, eu ia andar para trás? Eu não sou caranguejo. O que eu aprendi de estar. O senhor imagina que eu ganhei o hábito de rezar? Eu faço oração todos os dias, de manhã e à noite. Na minha casa nós fazemos a leitura do Evangelho no lar. Porque vivemos distante, não temos essa disponibilidade de ir à casa espírita. Mas nós compreendemos com perfeição tudo aquilo que ali aprendemos. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Vocês acham que depois de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu aprendi, eu ia andar para trás? Não. Aprendi a lição. Está aprendido. E ela completou, para o resto da minha vida. Ponto. Então é assim, abençoada obsessão, que um dia chegou nas nossas vidas, que um dia nos visitou e nos trouxe a bênção de abrirmos o conhecimento espiritual mais alargado. A obsessão sempre deixa nas nossas vidas uma lição de luz, que nós possamos perceber, que nós possamos entender essa tarefa que as perturbações espirituais nos trazem. Vamos orar, vamos fazer a nossa prece. Envolvidos que estamos nessa psicosfera de alegria e paz proporcionada pelos espíritos amigos, pelos benfeitores desta casa, Senhor Jesus, Mestre inolvidável,
do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, da nossa paz. Eis que a noite de quarta-feira, e nós aqui lhe agradecemos a oportunidade de estarmos refletindo um pouco mais acerca do teu evangelho de amor. Abençoa, Senhor Jesus, o dia que se foi, a noite que nos dá. Abençoa-nos, Senhor, a compreensão dos caminhos que devemos trilhar para resgatarmos a paz e a harmonia que perdemos em determinado momento. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos propósitos melhores, que possamos aprender com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas aflições, que possamos crescer e nos iluminar diante do sofrimento, cuja finalidade é o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Como criaturas perturbadas e obsediadas, permita-nos trabalhar a humildade, a pequenez, a capacidade de pedir ajuda e de aprender com os passos que já demos. Se eventualmente, Senhor, trazemos a consciência com remorso, marcada pela culpa da presente reencarnação ou aquela abafada pelo esquecimento do passado em existências anteriores, ajuda-nos a reabilitar-nos através do amor que cobre a multidão de pecados. Se eventualmente trazemos as características de almas imaturas psiquicamente, jovens na responsabilidade, ajuda-nos, Senhor, a amadurecermos, auxilia-nos a crescermos diante da vida, diante dos desafios. Auxilia-nos, Senhor, a cultivarmos o hábito da prece, traduzida no Pai Nosso, na Ave Maria, no Credo, na prece de Cáritas, de Francisco de Assis, seja de quem for, Senhor. Ajuda-nos a cultivar esse canal de intercâmbio com o mundo maior. Permita-nos que, através do conhecimento, nós já não venhamos a delinquir conforme outrora. Hoje seremos reavaliados mediante o nosso grau de conhecimento. A quem muito foi dado, naturalmente muito será pedido. Queremos, Senhor Jesus, rogar-te que possa nos socorrer diante da necessidade que eventualmente possamos ter de recorrer à assistência da medicina na Terra. Inspira e ampara os profissionais que nos atendem. Permita-nos, ao tomarmos os medicamentos, as orientações, as recomendações da cirurgia, da químio ou da radioterapia, que nós possamos ser almas dóceis diante das necessidades que temos e agradecermos sempre a oportunidade de estarmos recebendo na vida o tratamento mais necessário às nossas necessidades, se porventura portadores de conflitos psicológicos ou psiquiátricos. Auxilia-nos, Senhor, a alcançarmos a lucidez de que tanto precisamos. Ajuda-nos, através do exercício no bem, da prática da caridade, a atendermos às nossas necessidades do hoje e do ontem, e ampara aqueles que um dia nós eventualmente prejudicamos. Com piedade e misericórdia diante de cada um deles, que possamos rogar que a tua assistência os envolva onde quer que se encontrem. E quanto a nós, Senhor, permita-nos prosseguir na pequenez de observarmos que todos nós
somos assinalados pelas imperfeições naturais, portadores que trazemos para este mundo. Guarda-nos sobre a tua sublime misericórdia, a fim de que não venhamos a reincidir nas faltas de outrora. Guarda-nos, ó Senhor, sob a tua paz e proteção, ficando conosco nesta noite sempre. Que assim seja, Senhor.